No último dia 21 de maio, rolou uma live lá no Instagram da Cianômades, onde a Amanda trocou uma ideia com o psicólogo Gabriel Reis sobre futuro próspero e muito mais. A gente separou um pedacinho aqui pra você, porque a gente sabe que você vai gostar. Mas caso você queira ver a live completa, tá lá no nosso Instagram. Então, curte aí. E eu fiz uma lista para minha psicóloga, né, de todos os medos que eu tinha. E a gente descobriu que era tudo relacionado a um medo que me foi colocado na infância. E era algo assim que eu nunca tinha parado para pensar. Então eu costumo falar para ela que loucura tudo isso, porque nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, Sim. é muito importante, né, essa questão do... Gente, façam terapia. E entrando também, pegando esse... a gente tem perguntas na caixinha aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ai, me ajuda aqui, produção, aqui. Nem sei onde fica. Aqui é a primeira. Para o Gabriel. Na sua interpretação, o que você viu no porão do personagem do Futuro Próspero? Rapaz, não é claro o que fica... assim, não é claro que entender o que está ali. Tem coisa ali. Ali tem. Assim como nós temos as nossas coisas dentro dos nossos porões. Eu acredito que existe uma demanda muito significativa pelo ato da briga, pelo ato do conflito e da resistência dele, né? E é muito enigmático, porque a proposta do curta-metragem é essa, de que a gente busque entender subjetivamente o que nos desperta. Quando a pessoa que está hipnotizando pede para que ela venha à consciência, não tem mais nada, acaba. Então a gente não consegue ter como se fosse um feedback pós-hipnose, um feedback pós a visitação ao porão. Né? Acho que seria até uma proposta para um Futuro Próspero 2. Para entender do que está por trás. Aí pra gente fazer a parte 2. Anotado, entendeu, né, meninos? Anotado. Entender o que foi ali, que eles trabalharam, né? Mas eu não consigo entender, não. É muito da subjetividade. E isso abre margem para a gente discutir, né? Dentro dessa pergunta do precisarmos de terapia, é entender de que acho que essa pergunta é muito esclarecedora. Quando a gente se questiona de algo, é porque existe algo nessa questão. Eu não vou questionar uma coisa que não me incomoda, e a qual eu não tenha um certo interesse ou debruçamento. Né? Inconscientemente falando, tem algo nessa fala. E é muito disso, né? de se questionar. Eu preciso trabalhar isso, eu preciso questionar essas demandas que eu vivencio. E é muito do singular, é do subjetivo. É um dos objetos de estudo da psicologia, a subjetividade humana. Né? Então, aquilo que às vezes leva o seu amigo à terapia, muitas das vezes não vai ser o que vai te levar à sua terapia. Porque é sua, é individual, é o seu processo de vida, é o que te tira da coletividade e faz você pensar em si, se olhar a terapia como se fosse um espelho, para você se ver, se enxergar e buscar da melhor forma viver consigo mesmo. Né? A gente entra nessa temática de amor próprio, entra nessa temática de estima, é esse olhar para si que a psicoterapia primeiro oferece, que automaticamente vai respingar nas pessoas que estão à sua volta. Né? Então a subjetividade é interessante por conta disso, né? Que faz com que a gente venha e recobre o nosso próprio eixo, né? E saia desse olhar dos outros, que é importante, mas quando a gente passa a olhar primeiro para a gente, subjetivamente, se colocar nesse lugar de autocuidado conosco, a gente acaba tendo o respaldo do que está externo também. Acho que pegou vários links aí, né, dessa pergunta dela. Não, mas você falando me fez outro que me fez lembrar aqui também, é que eu entrei, né, psicóloga, a primeira coisa que ela me perguntou por que eu estava procurando, né, a terapia. Eu falei, trabalho, não gosto do meu trabalho, é um trabalho muito estressante. Eu falei do meu trabalho, Gabriel, um dia só, o restante veio coisas assim que essa coisa de você falar do espelho. Eu nunca tinha parado, respirado, prestado atenção em mim
e nas coisas, né, que tinha no meu porão. Então, né, aí, segundo dia, a gente já foi conversando e abriu a porta do porão e tinha várias coisas lá. E pegando essa questão também da infância e voltando no curta-metragem, ali dá a entender, né, que quando ele passa por essa hipnose, é uma regressão ali, ele faz uma regressão. E muita gente entendeu que foi uma regressão para vidas passadas. E não é comprovado, né, que exista, né, vidas passadas, não é uma ciência. Mas existe a regressão de memória, né, que é o que você já comentou um pouquinho também, de voltar lá na infância. Então, a psicanálise e a psicologia trabalham com esse tipo de regressão, né, a de memória. Justamente, porque quando a gente fala dessa coisa de regressão, né, a gente pode fazer um link com as questões espirituais, do espiritismo, e envolve várias questões quando a gente coloca a espiritualidade na mesa. Porém, quando a gente fala da psicologia, da psicoterapia, dessa pessoa que quer se conhecer, dessa pessoa que quer se entender, dessa pessoa que quer fazer a justiça que tem que ser feita, de compreender o todo da vida, é de uma proposta muito simples. Nós conseguimos acessar memórias passadas, sim. Coisas que a gente vivenciou, coisas que a gente experimentou, que está no porão. Nós conseguimos abrir esse porão. Mas não é simples. Por quê? Existe uma briga, uma questão muito grande. Porque, na verdade, nós temos a tendência a projetar nossas demandas. Freud vai dizer que nós temos a tendência a projetar os nossos traumas, colocar no outro aquilo que é nosso. Quando a terapia chega e o espelho é colocado, é você com você mesmo. Então, você tem que ter um movimento de autorresponsabilidade muito grande para encarar as suas demandas. Não a demanda de Y ou de X. É as suas questões, é os seus traumas, é os seus medos, é os seus problemas. E ninguém quer lidar com isso. Porque envolve dispor de energias para lidar com aquilo que foi dolorido, que foi traumático, que foi pesado para mim. E agora eu tenho que ver isso de novo, eu tenho que ter acesso a isso de novo. Mas é aí que está o grande lance. Quando nós revisitamos, falamos, colocamos na pauta da questão aquilo que nos faz sofrer e que nos incomoda, nós ali temos a possibilidade de desatar o nó. Porque uma coisa é a nossa dor aqui dentro. Nosso problema na nossa cabeça, que a gente cria fantasia. Uma coisa é quando a gente coloca diante do outro, quando a gente se escuta. O Lacan ele vai dizer de que o paciente ele não tem uma demanda, não sei se é assim, é como se fosse, o paciente não tem um problema com os seus problemas, ele tem um problema em escutar o seu próprio problema, escutar a sua própria dor, porque ele se vê diante de uma justiça. Será que é essa dor mesmo que você está falando? Será que foi nessa intensidade mesmo? Poxa, isso doeu de fato. Será que eu tenho capacidade de lidar com isso? Então, existe automaticamente, dentro de um processo de terapia, a resistência, que é muito natural, normal. Tem dias que eu não estou afim de ver a cara de minha psicóloga, tem dia que eu não estou afim de ver ela. Eu não vou hoje não, deixa para a semana que vem a gente conversa. É o nosso movimento de lidar com nossas coisas, o nosso tempo de lidar com aqueles conteúdos que muitas das vezes ficam um bom tempo guardados, a gente está experimentando isso agora, e não temos, às vezes, suporte, né? Então nós temos essa resistência, mas, de antemão, temos sim a capacidade de acessar memórias. E isso Freud vai trazer na técnica da associação livre. Livremente, a gente falando, a gente trazendo, vai lembrando, vai fazendo o link, vai se dando conta da nossa própria história. Porque está tudo escrito, está tudo aí bonitinho, desenhado. Só é a gente assumir esse papel de autorresponsabilidade, que é uma coisa que nos falta muito, né? Assumir a nossa responsabilidade. É sempre o outro, sempre A, sempre B, sempre C. Quando a gente puxa pra gente,
é outra história. Mas aí envolve insegurança, envolve toda uma falta de construção, de acreditar em si, de ser um ser potente na medida da potência que o ser humano tem, e assumir para si a responsabilidade da própria vida. Isso entra também nesse percurso de terapia, de assumir as suas demandas, né, e saber ali como manejar, mais uma vez repito, para viver melhor. Esse é o objetivo. Tem uma pergunta sobre aqui, sobre a regressão. Seria um mecanismo de reversão temporária ou a longo prazo? Ajuda a lidar com os impulsos de algum modo, acessando a memória? Eu tenho uma frase que eu sempre falo. Na minha prática clínica, em oportunidades de fala, em intervenções, de que nós só podemos mudar o que a gente conhece. Nós só podemos mexer naquilo que a gente conhece. Se eu trabalho como relojoeiro, consertando relógios, quem chegar no meu setor me dando celular, eu não vou conseguir resolver. Eu trabalho com relógio. Eu só mexo naquilo que eu conheço. Da mesma forma, nós temos que entender isso em um movimento de autoconhecimento e introspectivo. Eu só vou mexer na minha vida naquilo que eu conheço. Então, nos dar margem para entender. Quanto mais esse ser humano se desafia a se conhecer, aí nessas memórias que ele não tem acesso, a acessar aquilo que está no porão, melhor ele vai saber lidar com tais demandas na sua vida. É o movimento Schilling. Quanto mais eu vou lá no passado, melhor eu posso me deslocar para o futuro e viver bem também no presente, né? Porque estamos inseridos nessa tríade do tempo, né? No passado, no presente e no futuro. Mas não é fácil, gente. É chato, é complicado. Quando a gente pensa em um movimento de regressão, de hipnose, né? É de uma coisa muito a curto prazo, é uma coisa muito, assim, rápida, porque nossa mente, de um ponto de vista social, moderno, é funcionada, faz esse funcionamento rápido, ligeiro, para resolução, para ter logo as coisas, e não é diferente quando se trata de um processo de autodesenvolvimento, de um processo de terapia, de um processo de hipnose, querendo sempre as coisas para ontem. E na terapia, às vezes, não é assim. Aí acreditamos, formulamos na nossa cabeça de que o psicólogo vai resolver. Eu vou fazer acesso a essa demanda na hipnose e vou descobrir. Espere um pouquinho, porque só em descobrir, se você conseguir, com propriedade, segure a onda, porque vai vir outra porrada. Porque aquilo que você descobre, você se vê diante de um espelho, de uma demanda dolorida, traumática, que você não guardou por acaso. Por que você jogou no porão? Porque é uma coisa problemática. Nossa. Quando a gente resgata de lá, a gente tem que lidar com isso. Então é um traquejo que requer tempo, que requer paciência. A hipnose tem um efeito muito legal, bacana. Hoje temos vários hipnoterapeutas de excelência que trabalham com hipnose, que você consegue ter efeitos positivos terapeuticamente falando. Na terapia a gente consegue isso através da fala. Falando, o sujeito vai se dando conta, vai trazendo as histórias, vai ligando uma coisa na outra e inconscientemente, porque nós somos esse ser inconsciente, vamos vendo aquilo que talvez sem essa movimentação a gente não se daria conta pelo resto da vida. Entende? Então temos essa capacidade de ter acesso às nossas memórias. Muito tranquilo. Agora é a disposição desse sujeito para acessar tais questões, porque são de uma resistência tamanha. Cada um na sua, né? Falando essa procura, né, de querer curar, querer a cura rápida, né? Eu tinha até lido, se eu não estou enganada, que um dos motivos que o Freud abandonou a hipnose é que ele percebeu que aquilo ajudava, mas depois voltava, né? Aquela dor, aquele sofrimento. Sim. Isso. Ele percebeu que era de um efeito, de uma suplência muito artificial. Porque muitas pessoas têm esse movimento, né? Esse entendimento de que
descobrindo a coisa, eu vou conseguir lidar. Não é assim. Então, Freud, ele descobria aquilo que paralisava aquela paciente inconscientemente. A paciente aparecia com uma paralisia na perna. Fazia todos os exames, não dava nada, não era orgânico, era psíquico. Então, ele hipnotizava aquela pessoa e tirava essa dor da perna. Mas depois a dor voltava. Quando ele abre para uma outra proposta de tratamento, que é a associação livre, falar das coisas, associando com o que faz sentido, com o que não faz, com histórias de tempos diferentes, lá de trás, aqui da frente, as pessoas tinham mais propriedade, mais profundidade para lidar com aquelas questões. Não era de um efeito de um momento, durma, acorde sem o problema, não. De um efeito de um saber lidar com o problema. Eu fiz acesso, consegui entender e agora eu preciso aprender a lidar com isso. Tornar isso mais leve, tornar isso um fator que não me cause tanto sofrimento como me causava antes. Então isso é às vezes de questões de relacionamento, que a gente vê muito hoje. Isso às vezes é de questões com a vida. Isso é das vezes de situações desafiadoras que a vida nos coloca. E quando a gente vai ver, poxa, é uma coisa que eu sou assim, me constitui. Eu identifico que isso me incomodou durante muito tempo, mas que eu não vou conseguir me desvencilhar disso. Então eu preciso aprender a viver com isso. Então, Freud, ele traz no fundo de pano a ideia de que o ser humano precisa aprender com os conteúdos do porão. Talvez os conteúdos vão ficar lá para o resto da vida. Mas se a gente aprender a lidar com eles, com aquele trauma, com aquela vivência ruim, com aquilo que a gente não consegue lidar muito bem hoje e está me trazendo sofrimento psíquico, se eu aprender a lidar com isso, falar sobre isso, identificar todo o percurso de como isso se constituiu, isso fica mais leve, isso fica mais tranquilo. Vamos abrir para um exemplo, né? O fator morte é uma coisa que nos apavora como ser humano e cada um na sua medida tem o seu pavor, tem o seu conflito. Mas tem pessoas que sofrem, por exemplo, de síndrome do pânico, por esse medo exagerado da morte. Então, na cabeça dela, obsessivamente, ela pensa de que se ela sair, pode acontecer alguma coisa, ela pode ser atropelada, ela pode morrer, fica em vários pensamentos obsessivos de como se fosse de uma premonição, de uma sensação de uma coisa ruim que sempre vai acontecer. Quando a gente vai ver no final das contas, essa pessoa não sabe lidar direito com o fator morte. Então, isso tudo, a todo momento, vem e ela não consegue, digamos assim, simbolizar o que é a morte. Não tem uma amizade com a morte. Quando a gente começa a escavar isso, começa a entrar um pouquinho mais nesses assuntos, em processo de terapia, a pessoa começa a elaborar, começa a entender, começa a simbolizar, a aceitar de que somos seres que temos um início, um meio e um fim. Ela começa a não ter todas essas crises internas, porque o fator que leva ela a ter essas crises não é mais uma coisa apavorante. Vai vir, vez ou outra, mas a partir de agora ela já consegue lidar com isso. Ela aprendeu que a morte é uma coisa humana, inerente ao ser humano, de que todo mundo vai ter a sua, de que eu preciso viver bem, aprender a viver, aproveitar a vida, porque um dia eu vou morrer e tenho que aceitar isso. E não fica uma coisa conflituosa, por mais que exista uma demanda para o resto da vida. Entende? Então é do aprender, do saber lidar com a dor. Tem coisas na vida que não vai ser resolvidas, tem coisas na vida que psicólogo, ninguém vai conseguir resolver e que nós precisamos aprender a lidar. Tem coisas que sim, tem coisas que vai ali na terapia, poxa, isso não existe mais, não é um problema mais para mim. Conseguir superar, conseguir avançar. Tem coisas que só com o tempo, tem coisas que não tem como. E Freud traz esse pano de fundo. Somos seres de angústia. Sempre vamos estar nesse lugar em que alguma coisa sempre vai nos barrar. Né? E é isso aí. A live completa tá lá no nosso Instagram.
E se você ainda não assistiu ao Futuro Próspero, o link vai estar aqui na descrição também, tá?